Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo. Aproveitando aqui esse cenário maravilhoso, né, que eu adotei para otimizar o meu tempo e também poder alimentar o canal, trocando aí nossas conversas, nossos papos, né, e continuando a falar aí de transtornos, distúrbios de aprendizagem. E hoje, dando sequência ao nosso papo, quero trazer aqui um pouquinho sobre dislalia. Alguém já ouviu falar? Com certeza sabe ou se deu conta em algumas situações, mas às vezes não associa ao nome, né? Dislalia. Mas o que é dislalia? Pois é, dislalia nada mais é que é um distúrbio da fala, né? Na forma de articular os fonemas ou de pronunciá-los e também na omissão de alguns, bem como algumas sílabas e etc, tá bom? Quando se fala em dislalia, né, no meio profissional, comumente falamos um pouquinho do Cebolinha, né? Aí a gente dá um exemplo do Cebolinha, que são aquelas trocas que ele faz de R por L. Então, assim, para aproximar um pouquinho o que é a dislalia, é mais ou menos como o Cebolinha ele pronuncia as palavras, tá bom? Mas e aí? Eu quero aqui falar um pouquinho o que é, né? Como eu acabei de sintetizar um pouquinho para vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre as causas, a avaliação, a intervenção. Então vamos resumir e também um pouquinho sobre quantos tipos de dislalia nós conhecemos ou vamos conhecer agora, tá bom? Fiz um pequeno resumo aqui, né, pra gente não omitir nada, mas assim, quais são as causas? Vamos começar por aqui? Pois é preciso investigar então assim, primeiro os órgãos da fala, né, porque no momento ali em que a criança, comumente, quando começam a falar, ela também pronuncia palavras erradas, claro, porque está aprendendo, né, mas de qualquer forma, ela até 4 anos consideramos normal. Por quê? É o momento que ela está ali conhecendo várias e várias novas palavras e com isso elas acabam pronunciando da maneira, né, que elas conseguem naquele determinado momento. Mas depois vamos falar sobre os cuidados de como e até quando é considerado normal, tá bom? As dislalias, elas são compostas por um vasto grupo de perturbações orgânicas ou funcionais, tá bom? Ou seja, tem o tipo de malformação, tá? Que a gente considera as malformações das palavras nos órgãos de fonação, mas também podemos caracterizá-las quando não é, por exemplo, quando então se detecta, não é uma malformação dos órgãos de fonação, elas podem então ser consideradas com uma gravidade talvez cerebral, né, algum distúrbio ali de neurológico, etc, tá bom? Então a gente pode depois lá na frente falar um pouquinho a respeito. Então quando não se encontra má formação, ela pode ser também hereditária, às vezes por imitação também, a criança acaba que se acostumando a falar errado e os pais muitas vezes, né, nós no início acha até bonitinho, olha que bonitinho, né, falar assim é gracioso, de um modo mais infantilizado, mas cuidado, né, tudo tem aí seu limite e também o seu preço, tá bom? E então, como se manifesta? Como eu disse, até 4 anos é considerado normal. Depois disso, precisamos então ficar atentos porque traz prejuízo na alfabetização, bem como na escrita. Isso mesmo. E os 4 tipos de dislalia que você conhece ou vai conhecer agora? Vamos falar um pouquinho? Então, nós temos a dislalia funcional, que é essa então considerada normal até 4 anos e que por si só ela acaba se autocorrigindo, ou seja, com o passar do tempo a criança vai também aprendendo novas palavras e no próprio ambiente ela vai percebendo e aprendendo as palavras corretamente, tá? Agora, tem a dislalia funcional. Como que é essa dislalia? Ela é mais frequente, caracterizada pelo uso incorreto do ponto e articulação do fonema.
Como assim? Ocorrendo a substituição ou até eliminação de fonemas ou sílabas durante a fala. Então é aquele momento que precisa ser observado que já está além do que se considerava normal, né? Nas trocas, etc. Então é necessário aí já um cuidado mais preciso. Tem a dislalia orgânica, que essa é causada por alterações, então, físicas ou cerebrais, como nós falamos. Então, aí precisa uma investigação mais precisa de outros profissionais, né, para investigar com outros tipos de exames, etc. E a dislalia audiógena, pelo próprio nome, a gente considera, então, auditiva, né, que então a criança que por não ouvir muito bem ou ter algum distúrbio também na audição, ela não vai conseguir falar corretamente ou aprender corretamente o uso das palavras. Então é necessário também uma equipe multiprofissional, multidisciplinar para poder então fazer essa correção e essa investigação. E às vezes até necessário o uso de próteses, tá bom? Então, e a avaliação, como que se dá? Mais uma vez, uma equipe multiprofissional, multidisciplinar para trabalhar em conjunto. Então, aí nesse momento, vamos supor, se a criança já então ultrapassou e já está, ultrapassou os 4 anos, já está no início da alfabetização também, que lá na escola os professores, né, nós conhecemos muito bem essa função de tentar entender por que não está aprendendo e muitas vezes não está ouvindo bem, então a gente vai fazendo os encaminhamentos precisos e nesse momento a avaliação ela pode se dar pelos profissionais de otorrinolaringologista, terapeutas são muito bem-vindos nesse momento e nós, psicopedagogos, para fazer aí uma busca ativa e melhorar aí, potencializar essa criança, tá bom? E as intervenções, como que se dão? Pois é, uso correto do ponto de articulação do fonema, aí no caso a terapia vai ajudar e muito, né, nesse conjunto aí de intervenções. Aí podemos usar o espelho, né, como terapia, até mesmo não sendo um profissional, mas você em casa, os pais podem também usar o espelho para poder a criança se ver, né, refletir a sua imagem e falar, o abrir e fechar, o método fônico, né, professora, a gente usa muito, né, a gente que está na sala de aula, por exemplo, a, bo, ra. Então a gente faz o uso das sílabas, nós muitas vezes, eu costumo usar, por exemplo, quando eu vou estar na alfabetização, se eu vou estar falando um tipo de palavra, eu quero que a criança demarque bem, nós podemos a, bo, ra. Então vamos contar quantas sílabas, quantas vezes bateu palma, ou então quantas vezes abriu a boca para pronunciar a palavra, né? Então tem todos esses métodos e essas intervenções que ajudam muito e muito na sala de aula, tá bom? Pais, um recadinho aos pais, né, que costumam gostar, achar bonitinho, como eu falei no início, de que a criança fala, né, errado, de modo infantilizado, mas assim, é bonitinho, mas a gente precisa corrigir. Então, assim, o correto mesmo é ensinar de forma correta e falar, né, direitinho, usar as palavras adequadas desde de pequeno para que a criança já cresça aí, então, usando corretamente as palavras. E, no mais, é isso, pessoal. Saber, então, observar, ficar atento aos cuidados, então, o tempo, né, por exemplo, dos 4 anos em diante, se a criança, então, continua falando errado ou não se articulando direito, então, vamos lá, vamos procurar a ajuda de um profissional e com certeza essa criança irá potencializar, melhorar e até recuperar o uso correto da fala. A menos que, claro, se a criança vem aí com outros distúrbios, né, ou outros tipos de transtornos, pode ser um trabalhinho aí mais demorado, né, com pequenos avanços, mas com certeza vai avançar e conquistar aí o melhor aí para essa criança, tá bom? E é isso, esse foi o nosso papo, espero que vocês tenham gostado e também se
aprender um pouquinho, ou se quiser deixar aí na descrição alguma pergunta. Aqui, papo é isso, nós trocamos aprendizados, né? Então esse momento é para a gente então trocar. Então você professor, você pais de alunos nossos ou seus filhos no caso, né? Qualquer dúvida, pode mandar aqui na descrição ou chama, enfim, compartilhe esse vídeo se você achou interessante e até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração e até mais, pessoal. Tchau, tchau.